Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai começar agora a falar sobre as soluções exatas de Navier-Stokes, das equações de Navier-Stokes. Como eu falei na última aula, são para problemas muito simplificados, né? São problemas simples que a gente consegue resolver. Normalmente a gente fala problemas simples em mecânica dos fluidos, escoamentos laminares, escoamentos estacionários, apesar que no caso das soluções exatas nem sempre é estacionário. Escoamentos completamente desenvolvidos, incompressíveis também, tá? Escoamentos viscosos, mas incompressíveis, ou no caso dos compressíveis são os não viscosos. A gente consegue obter umas soluções também, mas quando envolve viscosidade e compressibilidade, acaba que tem que fazer tem que resolver o sistema todo, né? Nesse caso aqui a gente vai ver agora um caso que é o caso dos escoamentos de Poiseuille. O escoamento de Poiseuille, ele é um dos escoamentos mais estudados de todos os tempos, se eu fosse falar para a verdade. Ele é um dos que mais foram realmente assim estudados em mecânica dos fluidos. Por quê? Porque era um escoamento num tubo, um escoamento numa tubulação. E existe uma certa... A pessoa costuma falar assim, que o escoamento dentro de um tubo é o escoamento de Poiseuille. Se é o escoamento laminar, é o escoamento de Poiseuille. Qual que é a faixa para esse escoamento ser laminar? Normalmente, a gente aprende isso lá na aula de mecânica dos fluidos. Você aprende lá com o número de Reynolds, né? O Reynolds, que é definido igual a sua velocidade, nesse caso pode ser a velocidade média do tubo, vezes o diâmetro do tubo, dividido pela viscosidade do fluido. Se esse número de Reynolds aqui está um pouquinho acima, né? Passou um pouquinho aqui de 2300, a gente costuma falar que esse escoamento é turbulento. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Isso é quase verdade. Isso acontece em uma boa parte das situações, né? Para sistemas reais, acontece dele ser o número de Reynolds ser maior do que 2300, a gente tem escoamento turbulento. Mas não é sempre que isso vai acontecer. O número de Reynolds ser maior do que 2300, ele é um parâmetro que a gente fala quando você tem um escoamento comum, industrial, por exemplo. Você usa isso daí de parâmetro para falar que o Reynolds fez acima de 2300, o escoamento é turbulento. Mas nem sempre ele vai ser. Se você tiver um tubo, por exemplo, que for muito pouco rugoso, for muito liso, seu escoamento se mantém laminar até em número de Reynolds muito maiores do que esse. Chega até 60.000, por exemplo, o Reynolds e ainda está laminar. Isso a gente vai ver mais para o final da aula. Vou mostrar para vocês algumas discussões que estão no livro do Ronald Penton, e a gente vai falar lá sobre essas coisas que estão sendo faladas lá no livro dele, tá? Eu vou discutir isso daí também. Então, esse escoamento ele tem por base essa questão, esse escoamento laminar, o escoamento estacionário, escoamento completamente desenvolvido, e esse negócio do completamente desenvolvido, voltando um pouquinho lá na aula de mecânica dos fluidos, quanto que o escoamento num tubo ele é completamente desenvolvido? Esse é um desenho que está no livro do Penton. Esse desenho que está sendo mostrado aí agora é o desenho que está no livro do Penton. Ele fala o seguinte: você tem um escoamento que está ocorrendo entre dois grandes tanques, né? Um tanque está numa altura maior de líquido e o outro tanque numa altura menor. Vai ter uma diferença de pressão entre eles, a pressão hidrostática mesmo. Um tem mais coluna de líquido empurrando o fluido para dentro desse tubo aqui, e o outro tem menos, tem uma coluna de líquido menor, tem uma pressão menor, e aí você tem o escoamento ocorrendo do tubo que tem mais do reservatório que tem mais água, que tem menos água, ou qualquer líquido que seja, vai haver o escoamento ocorrendo através desse tubo. Quando o escoamento entra no tubo, tem uma certa região, mesmo que você faça essa entrada do tubo aqui, deixa eu até marcar ela, tá? Vou marcar ela aqui assim para vocês verem, mesmo que essa entrada do tubo aqui, ó, seja meio arredondada, ou que ela seja muito suave, você sempre gera esse escoamento de uma maneira em que ele vai entrar com uma velocidade praticamente constante em toda a seção. Ou seja, ele entra com um perfil de velocidades parecido com esse que está demonstrado aqui, ó. Esse perfil de velocidades é o perfil de velocidade de entrada, né? Ou seja, as partículas estão entrando numa tubulação, elas ainda não sabem que existe uma parede, a partícula que está no meio não sentiu a informação da parede ainda. Então ela está numa velocidade que é a velocidade que ela pode ir, sabe? A velocidade da vazão máxima que tem ali. Só que à medida que a informação da parede vai sendo transferida, né? Porque a parede tem a condição de não deslizamento. Então aquela condição de deslizamento faz com que as partículas na parede tenham uma velocidade igual a zero. Por ser um fluido viscoso, o que acontece? Essa viscosidade vai passando essa informação, as partículas vão se chocando com essas partículas que estão paradas na parede e vão diminuindo a sua velocidade. Aí as que estão acima dela, vem essas partículas que estão mais lentas, se chocam com ela e também diminui sua velocidade. Vem uma outra camada por cima, as partículas estavam indo mais rápidas, mas se chocam com essas partículas que estão mais próximas da parede, que estão mais lentas, perdem também velocidade. Então, ao ir perdendo velocidade, você gera esse perfil, né? Um perfil de
de uma certa camada ali que vai sendo feita, uma camada viscosa que vai sendo desenvolvida, e isso vai fazendo com que o fluido vá ter uma velocidade diferente no centro do tubo do que a velocidade próxima da parede, que é igual a zero. O que acontece? Nesse caso, a gente está falando de um fluido que é incompressível. A gente está falando assim, um fluido como água, por exemplo. Se eu olho nessa seção aqui, por exemplo, se eu olhar nessa seção aqui, eu tenho uma certa vazão. Se eu olhar nessa seção aqui, eu tenho que ter a mesma vazão, né? Ela não pode ser diferente. Tem que ser a mesma coisa, né? Eu tenho a vazão de massa que eu tenho num lado tem que ser igual à vazão de massa que eu tenho no outro, senão a conservação de massa não vai ser garantida nesse caso. Então, para garantir a conservação de massa, para eu ter sempre o mesmo fluxo de massa, o que acontece? Se eu estou fazendo com que a velocidade que está próxima das paredes nessa região aqui, ó, vai tender a zero, e a minha velocidade aqui em cima, o que vai acontecer com ela? Se essa velocidade de baixo diminui, a velocidade em cima ela fica maior, ela vai se esticar, né? Porque eu tenho que ter uma compensação, né? As minhas partículas que estão fora dessa influência de parede, elas vão ter que se deslocar com uma velocidade maior, elas acabam sendo empurradas. É como se eu estivesse meio que afinando, né? Um pouco, eu estivesse meio que restringindo o escoamento de passar numa certa velocidade que ele estava, mas isso faz com que esse escoamento se acelere no centro. Ou seja, no centro aqui eu vou ter uma velocidade que na verdade vai ser maior. Tá? Aqui vai ter uma velocidade maior e aqui eu vou ter as velocidades menores que vão ser iguais a zero. Então aqui o meu perfil vai se transformando desse perfil que é meio achatado no começo da tubulação até um perfil que é meio com esse perfil aqui, que é parabólico, que a gente vai ver que é uma parábola mesmo daqui a pouco. Tá? Chegou nessa região onde forma esse perfil parabólico, a gente passa a falar que daqui para frente, ó, dessa região aqui para frente, o escoamento ele é completamente desenvolvido. Esse escoamento completamente desenvolvido é o que a gente vai estudar. Do que tem antes, o que é essa região aqui da entrada hidrodinâmica, que está ainda, o escoamento está se adaptando ali à informação de ter uma parede, ter uma condição de não deslizamento próxima a ele. Nesse momento não é bem não é o escoamento completamente desenvolvido. Nesse momento aqui eu posso ter perfis de velocidade muito diferentes, né? O perfil de velocidade pode ser dessa forma aqui, ó, mais ou menos variando aí um pouco, ter as velocidades aqui nessa direção. Eu posso ter um outro perfil de velocidades que está um pouquinho mais achatado aqui, mas ainda assim seja dessa forma, tá vendo? Tem um outro perfil que está quase se tornando igual a esse de cá, mas ainda não chegou a isso. Então os meus perfis de velocidade vão mudando. O que acontece? Nessa faixa que eu estou estudando o escoamento aqui, ó, quando eu olho o escoamento nessa faixa aqui que eu estou falando da entrada hidrodinâmica, se eu olho a questão da minha velocidade, a minha variação da velocidade em U com relação a X, ela é diferente de zero, porque a minha velocidade, o meu perfil de velocidades, ele está sendo alterado o tempo inteiro. A minha velocidade em U está sendo mudada ao longo da direção do escoamento, entendeu? Quando chega lá no final, o que acontece? Vai soltar essa água aqui, e aí beleza, né? Entrou em outro tanque, todo mundo aqui está parado, ele entra com uma certa velocidade, isso aqui vai gerar alguns vórtices, algumas movimentações de escoamento, isso gera uma turbulência ali. A gente vai chegar no momento aqui da aula que eu vou comentar sobre as questões de perda de carga também, que são interessantes de falar até nesse tipo de escoamento, sabe? Tem o porquê que aqui, ó, olha só, nesse tipo de escoamento aqui, a gente gera uma perda de carga menor do que nessa daqui. Tem uma influência, tá, disso também. A gente pode olhar nas tabelas de perda de carga e ver que são diferentes. Aí eu vou comentar sobre isso aqui na aula também. Mas isso aí é mais pra frente, tá? Quando a gente for falar de outros tópicos aí eu entro nessa coisa de equação, perdas de carga também. Eu nem lembro, tem que ver lá nos seus materiais onde é que a gente falou sobre isso, sabe? Eu nem lembro exatamente onde que foi, não. Mas se foi por essa época aqui, eu tenho que verificar e depois colocar um pouquinho mais pra frente nessa parte das soluções exatas. Mas aí eu vou dar uma reorganizada e vou falar isso pra vocês. Beleza, tendo esse escoamento aqui, ó, que a gente está trabalhando, a gente sabe que isso daqui, pela presença da parede, né, pela presença do escoamento viscoso, o escoamento viscoso ele é assim como qualquer movimento de fricção, ele gera gera o efeito da irreversibilidade. Isso aqui é uma perda, então, ou seja, pelo efeito de parede que eu tenho aqui, esse efeito do escoamento na parede, eu ter essa velocidade aqui igual a zero, eu tenho o meu U igual a zero na parede, e eu tenho uma velocidade aqui, um U diferente de zero no meio do escoamento, isso é gerado por efeito viscoso, tá? Essa é a razão desse efeito viscoso. É um efeito irreversível, assim, ou seja, então eu estou perdendo energia, não é perdendo energia, essa irreversibilidade está fazendo com que eu transmita essa energia mecânica,
a forma de energia térmica, ou seja, algo que vai ser perdido, que não é aproveitado. Da energia de trabalho que eu poderia tirar desse sistema, ela é perdida um pouco aí nesse escoamento. Isso que a gente chama de perdas de carga, né? Ou seja, pelo fato de ter a presença de parede, ter um escoamento viscoso, eu tenho perdas de carga associadas a esse escoamento. Mas vamos lá, vamos resolver esse escoamento. A gente vai resolver ele hoje usando as equações de Navier-Stokes, já estão aqui do lado direito, vocês estão vendo elas aí. Como é que a gente vai resolver esse escoamento? A gente vai primeiro pensar quais são as considerações que a gente tem para esse escoamento. A gente vai ter que limitar, dentre todas as possíveis soluções, quais são as soluções que a gente faz, quais o nosso espaço de soluções infinito, né, com várias, nosso esquema de PDEs, de equações diferenciais parciais, ele implica num espaço infinito de soluções. A gente vai restringir agora para um espaço onde a gente vai trabalhar e a gente consegue resolver e trazer uma solução exata, tá? Então, quais são as considerações que a gente vai falar aqui? Deixa eu diminuir essa letra aqui também. Ela está tamanho 8, 10, vou achar ela para 8, tá bom. 8 podia ser menor ainda, né? Mais menorzinho aqui, vai. Tá aí, beleza. Nesse tamanho de letra eu vou digitar o seguinte, ó, quais são as considerações? Pode ser negrito, né, para ficar mais bonitinho. Quais são as considerações que nós temos para esse escoamento? Tá muito pequenininho. Ah, caramba, pera aí. Aí, tá bom. Quais são as considerações que nós vamos fazer para esse escoamento? A primeira delas vai ser o seguinte: esse escoamento ele está em estado estacionário. Estado estacionário implica que variações temporais no meu escoamento elas são iguais a zero. Ou seja, se ele está no estado estacionário, eu vou vir aqui, ó, no meu sistema de equações, eu vou cortar todo mundo que tem derivada temporal. Ou seja, isso aqui é uma derivada temporal, eu cortei. Isso aqui é uma derivada temporal, eu cortei. Isso aqui é uma derivada temporal, eu cortei. Cortei todos eles. Eu também considero que o meu escoamento, ele na direção do escoamento, tá? Na direção do escoamento ele está completamente desenvolvido. 2. Escoamento completamente desenvolvido em X, ou seja, o meu escoamento, as características que eu lido com o meu escoamento, as propriedades e grandezas físicas que eu estou lidando, não a pressão, tá, nesse caso, porque aqui eu tenho esse escoamento ele é guiado por uma diferença de pressão. Tem uma pressão de um lado, está empurrando o fluido, né, fazendo com que esse movimento tenha essa movimentação de fluido. Mas eu falar que o escoamento é completamente desenvolvido, indica que eu tenho um campo de velocidades no meu escoamento, ele não varia em X. Ou seja, tudo que for derivado com relação a X desse escoamento vai sumir quando eu for resolvendo isso daí. Então eu vou colocar tudo isso aqui agora, vamos lá. Tudo que for derivado com relação a X vai desaparecer. O escoamento é completamente desenvolvido. Eu venho aqui, vou tirar as derivadas em X. Aqui está usando, eu gosto de usar U, V e W, mas aqui essas equações do livro do Panton usam Vx, Vy e Vz. Então esse Vx que ele tem aqui, na verdade, é o que eu chamo de U. O Vy é o que eu chamo de V, o Vz é o que eu chamo de W. Tá? Então essa primeira equação é a equação na direção X. Eu vou tirar aqui todo mundo que tiver derivada com relação a X. Olha, isso aqui, por exemplo, na equação da continuidade, tem um tempo com relação a X, 0, porque o meu escoamento é completamente desenvolvido. Isso aqui, eu vou até falar, ó, isso aqui é igual a 0, e essa é a resposta da hipótese 2. Então eu vou colocar dessa forma, isso aqui é a resposta da hipótese 1, isso aqui vai igual a 0, que é a resposta da hipótese 1, isso aqui vai igual a 0, que é a resposta da hipótese 1. Agora eu estou eliminando o segundo termo das derivadas em relação a X, porque eu tenho a minha hipótese 2, tá, nesse problema, que é a hipótese de escoamento completamente desenvolvido em X. Então eu vou eliminar esse termo, eu elimino esse termo aqui também, ó, também vai embora por causa do 2, eu elimino qual outro? dBx, dx, dx, esse termo aqui vai embora também, ó, tá vendo? A derivada segunda em X, se a derivada com relação a X já é 0, a derivada segunda com relação a X também é 0, então isso aqui também vai embora por causa da hipótese 2. O meu dp dx ele continua, por quê? Porque o escoamento é guiado por pressão, tem uma diferença de pressão na direção X que causa esse escoamento. Agora esses termos aqui também vão todos embora. Isso aqui vai embora por causa da hipótese 2. Isso aqui vai embora por causa da hipótese 2. Deixa eu ver o que mais. Isso aqui vai embora por causa da hipótese 2. Isso aqui vai embora por causa da hipótese 2. Beleza. Na verdade, esses termos das equações que eu tenho aqui, equações só em X, em Y e em Z, alguns termos vão desaparecer por outros motivos, aí a gente vai ver também. Voltando agora, eu tenho esse escoamento, ele é incompressível. Se ele é incompressível, esse meu gradiente de velocidade, o divergente de velocidade, ele é igual a 0. Então isso daqui é igual a 0. Tá aí uma definição. O meu escoamento, deixa eu continuar anotando isso aqui embaixo. Um escoamento completamente desenvolvido em X. O escoamento é 3, ele é incompressível.
porque eu estou considerando que o fluido que eu estou lidando ali vai manter uma densidade constante. Não é que o fluido seja incompressível, é que o meu escoamento mesmo é incompressível. Tá? Eu tenho minha densidade não varia, a densidade com uma propriedade material ela não varia ao longo do tempo. Então, o escoamento é incompressível. Eu tenho também a condição de falar que esse escoamento, vou colocar aqui um 4, o escoamento é bidimensional. O que quer dizer o escoamento ser bidimensional? Eu estou falando que eu tenho aqui uma certa altura H, deixa eu botar aqui a altura desse meu tubo. Tá? Eu estou considerando esse tubo como um tubo que, esse não é um tubo circular nesse caso, ele é um tubo como se fosse um tubo, como é que fala? De seção quadrada. Né? E aí então eu tenho essa altura H desse meu tubo aqui, ó. Eu tenho essa altura H aqui, tá? E ele tem a direção Z também. Eu tenho aqui ó, a minha direção ó, X e Y, né, no caso, para cima. X, eu tenho a minha direção aqui ó, de VY. Tem a direção de VX, que para mim é a mesma coisa, é o análogo a falar que é isso aqui ó, que é o V e o U. Tá? Eu vou usar mais esses termos aí quando eu for resolvendo a questão e deduzindo as equações. Deixa eu até apagar isso que for parecendo um W, né? Nossa, ficou enorme isso aqui. Aqui ó, parecendo um W, eu vou apagar isso aqui e vou escrever V. V. Bom, tendo essas definições aí, o 2D, o que quer dizer algo ser bidimensional? Quer dizer que ele pode ter um comprimento na direção Z, mas esse comprimento na direção Z ele é muito maior do que o comprimento na direção Y, que é o meu H. Ou seja, isso aqui implica que eu estou dizendo com dizer que ele é bidimensional. Quer dizer, eu posso ter sim, eu tenho uma direção Z, não estou cortando falando que ele é bidimensional, estou falando que é o seguinte, que a minha direção Z, o tamanho da minha largura desse tubo de seção retangular, ela é muito maior do que a altura dele, ou seja, a largura é muito maior do que a altura. Isso daqui, ó, essa Z significaria isso, né? Significaria o tamanho da largura, da profundidade que eu tenho dessa tubulação. Ela é muito maior do que o tamanho da minha altura, ou seja, a influência que a minha altura teria na dinâmica do escoamento, ela chega a ser pequena, né? Porque quer dizer, a influência que essa profundidade teria no meu escoamento, ela chega a ser pequena, porque ele é muito grande nessa direção. Então, efeitos de parede que poderia ter, por exemplo, por estar com uma superfície muito próxima, não existem nesse escoamento. Só não sei que eu esteja olhando na parede de cá ou na parede de lá, mas eu estou olhando ali no meio do escoamento, então a influência dessa parede praticamente desapareceu. Eu só tenho como se eu tivesse escoamento bidimensional na parede. Isso é muito usado, tá? Você, por exemplo, eu gosto de estudar, por exemplo, asas de aerofólio. A gente estuda asas de aerofólio e fala que está estudando uma asa bidimensional. Você pega ali uma certa quantidade, às vezes, de profundidade nele, mas você está estudando uma asa de um avião, na verdade, na mesma condição de escoamento da aerodinâmica de um avião em cruzeiro, por exemplo. Só que você não vai pegar a asa inteira, porque a asa inteira é tridimensional. Só que se você está considerando que os seus comprimentos do escoamento, ali, os seus comprimentos de camada limite, de perturbações, são muito menores do que o tamanho da asa do aerofólio, do tamanho da asa do avião, então você não precisa considerar o escoamento tridimensional. Agora, quando eu faço, igual tem as imagens de capa que eu uso aqui no livro, né? Que eu uso aqui no livro, não, que eu uso aqui nos meus vídeos. Você vê que a imagem de capa dos vídeos é um escoamento tridimensional sobre o aerofólio. Naquele caso é tridimensional. Por quê? Porque eu estou estudando escoamentos cujas grandezas, cuja ordem de grandeza que eu tenho de tamanho dos meus vórtices é mais ou menos do mesmo tamanho do tamanho da asa. É um escoamento laminar, baixo Reynolds. Então acaba que por isso, né, fica um negócio assim que não dá para você considerar aquilo ali como bidimensional, cortar uma seção daquela ali e falar que é bidimensional. Mas para uma asa de aerofólio, as camadas limites ficam muito pequenininhas, o escoamento ficou muito próximo muito próximo da superfície. A gente vai falar sobre camada limite também. Eu estou meio que colocando o carro na frente dos bois aqui. Quando você tem esses comprimentos, são muito a influência da tridimensionalidade no seu escoamento local, ela é muito pequena. Aí você considera, você pode fazer um estudo bidimensional. Você fala que aqui nesse meu escoamento ele é bidimensional. Porque a influência da tridimensionalidade, a influência de algo tridimensional nessa geometria, no meu escoamento local, ela é pequena. Então eu desconsidero isso. Então nesse caso é isso que a gente está falando. A gente está falando que o Z ele é muito maior do que o H, que seria o H que está influenciando realmente o perfil de velocidades que eu tenho. Tá? Então essa daí que é a influência que a gente está considerando que é bidimensional. Se é bidimensional, eu não vou ligar para nada que está na direção Z, certo? Se é bidimensional, todos esses termos aqui agora, eu vou cortar todos eles da parte... Ixi, não, peraí, isso aqui está preto. Vou cortar todos eles aqui que estão na direção Z, tá? A minha equação toda em Z vai ser cortada. Não estou ligando para isso aqui não. 4, isso aqui também vai embora. 4, isso aqui também vai embora. 4,
Isso aqui vai embora por causa da hipótese 4. Eu não tenho gradiente de pressão na direção Z. Isso aqui também vai embora, igual a 4. E eu também não tenho, no caso da direção Z, a minha gravidade, né, ela está na direção Y, né, está na direção Y para baixo. Eu estou considerando que isso aqui é algo real, né? Estou no planeta Terra, onde eu tenho a gravidade apontando para baixo. Então eu não tenho gravidade também na direção Z, isso aqui eu posso jogar fora também. Deixa eu ver aqui mais. Se ele é bidimensional, esses termos aqui também vão embora. Tudo que é termo de derivação na direção Z, vai tudo embora, porque eu não tenho mais variações na direção Z. Meu escoamento não varia na direção Z. Isso aqui também vai embora. Isso aqui vai embora. Eu também não tenho, só para me lembrar, eu também não tenho gravidade na direção X, né? Eu só tenho gravidade na direção Y, só essa daqui que vai existir para mim. E ele ser bidimensional também, beleza, vai dar isso daí. Isso aí mostra que o meu escoamento é bidimensional. Ou seja, já cortei a equação de Z toda. A equação de Z então não influencia em nada. Eu vou ficar com a equação em X e em Y, a equação da continuidade. Também tenho que cortar esse termo aqui em Z, né? Não tem variação na direção Z. E olha que interessante que ficou essa questão aqui. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, tá? Isso aqui virou uma equação que é o seguinte, eu vou reescrevê-la do jeito que eu gosto de escrever, tá? Aqui faltou, pô. Olha só, eu copiei do livro do Panton, tá? O Panton não colocou o del aqui, ó. Faltou o del aqui, faltou o del aqui também. Teria que ter uma derivada parcial. O Panton tá esquecendo das coisas, tá? Perdendo, tá ficando velho já. Essa equação, então, da continuidade, o que ela sobra pra gente? Ela sobra isso daqui, ó. O del de V, o meu V, que no caso é o meu V mesmo, tá? O VY, é o V na direção Y, é igual U, V e W. Então é dV com relação a dy é igual a zero. Isso implica você dizer que a sua velocidade, se você fizer a separação de variáveis e fizer a integral, o que vai dar isso? A sua velocidade é uma constante. Ela é uma constante, certo? Porque se você derivou ela com relação a Y, ela virou deixa eu explicar aqui o seguinte, a gente já falou que o escoamento é completamente desenvolvido, ou seja, os campos de velocidade não dependem de x, não depende de x. Também não depende de z, porque a gente falou que ele é bidimensional. E nesse caso, então, a minha derivada da velocidade ela só depende de y. Então eu poderia até colocar a derivada exata ali, dv sobre dy. Se eu separo essas variáveis e integro, o que está me dizendo? Está me dizendo que a minha velocidade era um constante, porque se eu derivo isso aí com relação a y dá zero, entendeu? Então essa é a ideia, né? E também ele é estacionário, né? O campo de velocidades em V só depende de y também. Então, se é com relação a V, a minha velocidade em V ela é uma constante. Opa, caramba, minha cara ficou na frente aqui de novo. Tá vendo? É isso aqui que eu estava mostrando para vocês. O del V sobre del y é igual a zero e a minha velocidade então implica que ela é uma constante. Isso aí é a resposta dessa nossa última hipótese aí. É um resultado da nossa última hipótese de falar também que o escoamento é bidimensional e falar também que ele é completamente desenvolvido em X. Tem mais uma hipótese agora que tem que entrar nesse problema aqui. A gente vai falar que o escoamento é laminar, tá? Eu vou falar isso aqui. O escoamento a gente está considerando ele como escoamento laminar. Por quê? Porque o escoamento turbulento, essa é uma hipótese que é meio clara para a gente, mas porque o escoamento turbulento ele depende do tempo. Se olhar para esse escoamento várias vezes, o escoamento turbulento, ele nunca vai ser desse jeito que ele está aí. Se eu olhar um escoamento turbulento, por exemplo, se eu olhar um perfil de velocidades, se eu olhar um perfil de velocidade do escoamento turbulento, ele é um pouquinho mais achatado assim, ó. Esse seria o perfil do campo médio para o escoamento turbulento. Mas, na realidade, ele nunca fica dessa forma. Se você olha para o escoamento turbulento, uma hora, se você pega tira uma foto do escoamento turbulento, olha o perfil de velocidades, uma hora ele vai estar assim, ó. Aí você tira uma outra foto, outra hora ele vai estar assim, ó. Aí você tira uma outra foto, e outra foto ele vai estar aqui, ó. Aí você tira mais uma foto, e o perfil de velocidades vai ficar assim, ó. O que acontece? Vai ficando um monte de perfis de velocidades um sobre o outro, que são todos diferentes, mas ele tem uma média. A média dele é a mesma coisa. A média desse escoamento, ela dá um negócio mais ou menos assim, ó. Ela vai dar uma média zona aqui, ó, que é a média de todos esses snapshots em vários instantes de tempo. Vai dar uma média que é mais ou menos a mesma coisa. Para o escoamento turbulento, faz sentido a gente falar na média do escoamento turbulento. E aí sim, poderíamos então pensar que a gente pode resolver isso aqui para o escoamento médio? Alguns alegam que sim, mas eu não gosto de dizer que seria uma ideia boa, tá? Porque o escoamento médio ele não representa a mesma coisa, tá? Ele representa algo que está variando no tempo. Então, algumas nossas hipóteses aqui iam cair de cara. Não tem mais escoamento estacionário,
Ele poderia ser completamente desenvolvido em x? Sim, a média é completamente desenvolvida em x, né? Mas você não teria o escoamento local completamente desenvolvido em x, ele estaria toda hora alterando no tempo. Tá? Então essa daí é a ideia que eu queria passar para vocês nessa parte de turbulência. Tá? Então o escoamento laminar é o que a gente vai resolver. A última hipótese que ficou faltando, na verdade não é uma hipótese, né? Considerar que assim, ó, 6. Opa, agora está lá embaixo, nem eu estou vendo aqui. Condições de contorno. A gente vai ver como que as condições de contorno vão nos ajudar nesse momento. Quer ver? Olha só, condições de contorno. Elas vão ajudar a gente a simplificar um pouco mais. A condição de contorno que a gente vai utilizar é essa daqui, ó. A nossa velocidade V. Eu vou colocar assim, ó. A condição, a gente tem paredes, né? Parede embaixo e parede em cima. Parede a gente sabe que tem a condição de não deslizamento e a condição de não penetração. Ou seja, tanto U quanto V, U é igual a V, que é igual a zero quando a gente está tanto na parede de baixo, Y é igual a zero, considerando que o meu Y está aqui, ó. Meu X, meu Y, eu tenho a altura H aqui, tá vendo? Então eu tenho essa definição aí. Tanto em Y igual a zero, quanto eu tenho U igual a V igual a zero em Y igual a H. Essa é a minha definição do problema. Agora, se eu estou falando que a minha velocidade é igual a zero, vamos voltar aqui em cima. Se eu estou falando que a minha velocidade ela é igual a zero na parede de baixo e na parede de cima, e se eu falo que a minha velocidade é uma constante, então o que isso quer dizer? Implica eu dizer isso daqui, ó, como eu sei que del V sobre del Y é igual a zero, isso implica que a velocidade, que ela só vai depender na verdade de Y também, é uma constante. Isso implica dizer que a minha velocidade, e se a minha velocidade ela é zero em Y0 e é zero em Y igual a H, só 0 em Y0 já seria o suficiente. Isso implica dizer que a minha velocidade é igual a zero, isso daqui em todo o domínio, para todo o domínio. Então essa condição, que eu vou chamar ela aqui de condição 7, tá? Essa aqui é a minha condição 7. Essa condição 7 ela vai fazer o quê? Se a minha velocidade em Y é igual a zero em todo o domínio, isso daqui é igual a zero por causa de 7. Isso daqui é igual a zero por causa de 7. Esse termo aqui, ó, vai multiplicar um VY com isso aqui também é igual a zero por causa dessa condição 7. O que sobrou? Sobrou quase nada, né? Acabou a minha equação inteira, né? Eu cortei todo mundo, só faltou cortar o pós-zero aqui de todo mundo. Não cortei mais nada. Mas o que sobrou dessa equação? Sobraram duas coisas. A primeira coisa que sobrou, eu vou já simplificar e vocês podem ver nas notas de vocês aí depois o que sobrou. Sobrou isso daqui, ó. Sobra de um lado. Eu cortei todos os termos não iniciais, tá? Então para os termos em x, eu tenho o seguinte, eu tenho que todos os termos não iniciais são zero. Aquele ρ da derivada material de U com relação à temperatura é igual, com relação ao tempo, né, é igual a zero. O ρ vezes a derivada material da velocidade é igual a zero, então todos esses termos são não iniciais, aí eles cortam, então vai para igual a zero. É igual a, cadê o meu termo aqui na minha colinha para não me esquecer? É igual a mi vezes, como é que tá aqui, cara? Vezes del, e qual que vai ser aqui esse termo que sobrou do lado na primeira equação? Ó, mi vezes só esse termo aqui que ficou, ó. É o derivada segunda que está no termo do Laplaciano com relação a x com relação a y. A derivada da velocidade de x com relação a y, derivada segunda da velocidade de x com relação a y. Só esse termo que sobrou aqui do Laplaciano. Então é isso aqui, ó, del, para mim, como eu escrevo u, v e w, del u sobre del y2, 2. E sobrou também esse termo aqui, ó, o termo do gradiente de pressão, que ele é o meu gradiente de pressão, é o que eu estou falando, mais, menos, né, menos o gradiente de pressão com relação a x, certo? E o termo da gravidade já foi embora, também não me interessa também. Sobrou aqui para mim também isso aqui, ó. Na equação 2, cortou os termos todos não iniciais, todos foram embora, né, o termo do ρ vezes a derivada material da velocidade. No termo do Laplaciano cortou todo mundo também, mas sobraram esses dois termos aqui, ó, menos del P del Y é mais ρg y. Então vamos lá. Em Y,
0 é igual a menos del P sobre del Y mais ρ G na direção Y. Vou botar só ρ G, né? ρ G tá suficiente. E sobrou lá, na minha continuidade já foi resolvida, né? Eu já resolvi a minha continuidade também, sobrou só essas duas equações. O resto da direção Z cortou todo mundo, não tem nenhuma influência. O que sobrou aqui então, dessa minha equação? Sobrou isso daí. E eu tenho o seguinte, né? Que essa equação segunda aqui, ó, vamos resolver ela primeiro, porque ela vai trazer um insight legal pra gente. Essa equação segunda está me dizendo o seguinte, que eu tenho esse del P sobre del Y é igual a ρ vezes G. A minha pressão, ela depende de X, mas até o momento a minha pressão aqui, ó, ela é uma pressão que depende de X e de Y. Mas na direção Y, quando eu faço resolvo esse problema aqui, eu vou colocar o seguinte, vai virar da seguinte forma, vai virar, se eu jogar a derivada de Y para o lado direito, aí eu resolver integrar dos dois lados, vai dar que a minha pressão ela é igual a ρ G de Y mais uma pressão que vai depender realmente de X, que é a pressão que a gente viu até na figura, né? A figura estava claro que eu tenho uma pressão que está variando ao longo de X, quando ela se torna ali esse termo dentro da região onde está completamente desenvolvido, eu tenho esse dp dx, ele vira meio com uma constante, né? Porque a minha pressão está decaindo ali linearmente. Esse é o termo que sobra da minha pressão. Esse termo aqui, ó, essa pressão ρGy, vamos colocar isso aqui. Essa pressão ρGy, ela vem de onde? É aquela pressão da massa de água que tem, de coluna d'água, né? Que a gente chama de pressão hidrostática, que a gente não fala muito da hidrostática aqui nesse curso, porque ele é muito de graduação. Mas essa pressão aqui é chamada de pressão hidrostática. Ele é a pressão hidrostática. E esse termo aqui, ó, é a nossa pressão que decai mesmo ao longo de X, né? A pressão que a gente vê lá, vai ser o resultado, né, dessa pressão com relação a X. Beleza? Então tenho esses dois termos aí. Então eu separei meio que as coisas, né? Eu vi que eu tenho uma influência dessa pressão Y, é simplesmente hidrostática, e o outro termo é o meu dp dx. Agora vamos pegar e vamos trabalhar aquela equação em X aqui, ó, essa daqui de cima. Vou roubar ela aqui pra gente. Ctrl C, Ctrl V. Agora essa equação aqui, ela vai ficar o seguinte, né? Eu vou até simplificá-la mais um pouquinho. Vou tirar isso aqui fora, tirar esse X e vai ficar isso aqui, ó. Porque eu já igualei um do lado e o outro do outro, tá? E bom, como é que a gente vai resolver isso daí? Essa variação da pressão com relação a X, a gente pode entender ela, né, que eu tenho aqui uma pressão, olha só, eu tenho uma pressão, a partir do momento que eu tenho essa constante dp dx, eu teria como se eu tivesse aqui, ó, uma pressão no lado direito, PR, e uma pressão do lado esquerdo, tá? Uma PL aqui, ó, PL. Ou seja, eu poderia ter um delta P, que é igual a PR menos PL, ou seja, eu vou chamar isso aqui de delta P, essa pressão que eu tenho no lado direito contra a pressão que eu tenho no lado esquerdo, está saindo do meu escoamento. Então vou chamar isso aqui agora, e isso aqui varia ao longo de uma certa direção, de um certo comprimento, dentro dessa região aqui onde eu tenho o escoamento completamente desenvolvido, que eu vou chamar isso aqui de comprimento L, tá? Então eu vou chamar aqui agora o meu dp dx, vai virar isso aqui, ó, meu dp dx vai ser igual a delta P sobre L, ou eu mantenho o dp dx mesmo, tanto faz, aí não tem muito problema não. Isso daí é uma constante ao longo desse escoamento, tá? O escoamento completamente desenvolvido, eu estou mantendo constante essa diferença de pressão, guiando o escoamento do lado eu troquei as bolas aqui, né, cara? Eu escrevi PR, PL, tem que ser PL, PR, aqui tem que ser ao contrário, PL, PR. Ó, PL, porque está na esquerda, né? E PR, tá vendo? Não estou sabendo nem mais o que é direita e esquerda. E esse delta P é simplesmente as diferenças de pressão que está entrando e que está saindo. Agora vamos lá. Como que eu vou resolver esse probleminha aqui? Eu vou resolver da seguinte maneira: eu preciso encontrar o meu campo de velocidades. Meu campo de pressão eu já identifiquei, né? Eu tenho um componente de pressão hidrostática e tem um componente de pressão que é da diferença de pressão que eu tenho ao longo da tubulação. Agora então vou resolver isso aqui. Como é que eu resolvo? Vou fazer o seguinte: eu vou continuar trabalhando com delta P, del P, del X, que vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ctrl C, vou passar aqui para baixo e eu vou jogar esse termo de viscosidade aqui dividindo, ó. Vou jogar ele aqui para baixo,
Ele vai ficar dividindo aqui. Essa aqui é a minha equação de segunda ordem. E eu vou integrar isso daí uma vez. Quando eu faço a primeira integral, faço aqui, eu integrei uma vez. Aqui a gente pode fazer até de cabeça, né? Ele já está aí meio integrando uma vez. Aí eu vou obter essa equação aqui, ó, a equação diferencial. Só que agora vai ser só o del u sobre del y. Isso aqui é igual a 1 sobre mi del p sobre del x vezes y mais uma constante que eu vou chamar de C1. Esse C1 já está indicando que eu vou ter mais uma constante daqui a pouco. Porque agora eu vou conseguir integrar isso aqui novamente. Vou integrando uma vez novamente. Aí eu tenho essa relação aqui, ó, vai ser o meu velocidade U. Ela é igual a 1 sobre... Agora tem o 2000, aparece agora? Aparece o 2000 agora. Vai ser aqui, ó, vou até colocar isso aqui. Del P sobre del X y ao quadrado, só que esse ao quadrado cai aqui, vai virar 2.000 mais C1, opa, não é C1 não, C1 vezes y mais C2. Como que eu vou resolver isso daí? Eu tenho duas constantes, eu tenho que resolver com as minhas condições de contorno. Vou ter que trazer aquelas condições de contorno que eu tinha aqui em cima para resolver esse problema, ó. Tem que pensar nisso daqui. Agora as condições de contorno valendo somente por causa da velocidade em U, né? Eu tenho que eu tenho U igual a 0 em Y igual a 0 e U igual a 0 em Y igual a H. Então resolvendo essas duas coisas, olha só, se eu colocar a primeira condição de contorno, se eu falo que U é igual a 0 em Y é igual a 0, o que eu obtenho aqui? Se eu falar que o meu Y é igual a 0, o meu U é igual a 0, eu vou ter essa solução. Ó, eu tenho 0 é igual a, esse termo aqui vai dar 0, esse segundo termo vai dar 0, esse terceiro termo dá C2. Ou seja, isso aqui implica eu dizer que o meu C2 é igual a 0. Beleza? Saiu aí. Meu C2 está cortado a solução. E agora, se eu tenho U igual a 0 em Y igual a H, implica eu dizer o quê? Eu tenho U igual a 0, o primeiro termo esse daqui, ó, é igual a 0. O segundo termo agora, esse todo aqui, vai ser o quê? Vai ser igual a 1 sobre 2μ del P sobre del X de H ao quadrado mais C1 vezes H, certo? Saiu isso daí. Ou seja, eu posso isolar o meu C1 no meio dessa coisa toda. Eu vou isolar meu C1. Meu C1 é igual a... Como é que ele vai ficar aqui? Eu vou tirar um H, né? Eu posso cortar um H, já que tem H nos dois lados aqui. Eu vou cortar esse H aqui com esse H de cá. O meu C1 vai virar igual a... Deixa eu trocar a cor aqui agora. C1 vai virar igual a menos 1 sobre 2μ vezes del P sobre del X, mais X mais bonitinho, vezes H. Essa aqui é o meu C1. Ou seja, eu já tenho as duas soluções. Tem a solução para o C2, tem a solução para o C1. Beleza? Agora eu vou substituir isso daqui na minha solução fundamental que eu tenho, que é essa daqui, ó, a solução que eu tenho para o meu campo de escoamento. Eu tenho que substituir essas duas informações ali dentro. Vamos lá. Eu vou... Opa, acabou a folha? Rapaz, vou ter que abrir mais um aqui. Tá, agora eu vou substituir isso tudo ali em cima. Deixa eu trazer essa solução aqui de volta. Ó, substituindo tudo nessa equação, como é que vai ficar? Agora que eu tenho aqui, ó, tenho isso, eu tenho que o meu C1 é igual a isso daqui, e o meu C2 é igual a 0. Ó, tem que substituir isso daqui, ó, tem que tratar essa solução. Aqui e aqui. Como é que eu vou lidar com isso aí agora? Vai ser o seguinte, eu vou substituir ali, né? Vai ficar igual a U. Ó, U é igual a 1 sobre 2μ. Acaba que o C1 também tem, né? Essa parte de 1 sobre 2μ e tal, vezes del P sobre del X vezes Y ao quadrado mais, agora menos, né, na verdade, porque está mais C1, só que o C1 é negativo. Então eu vou colocar só o menos aqui, ó, menos 1 sobre 2μ del P sobre del X vezes H. Tá certo? Vira isso daí. Essa solução eu posso simplificá-la da seguinte maneira aqui, ó. Vou trazer uma simplificação, tá? Vai ficar igual a 1 sobre 2μ del P sobre del X, e aí eu vou botar como? Vou botar o Y ao quadrado. Aqui tem o C1 vezes Y, né? Até esqueci, ó, H vezes Y aqui fora. Eu sempre esqueço alguma coisinha no meio. Menos YH.
O jeito, se você quiser fazer, isso aí já é uma solução, já acabou. Só que se você quiser deixar no jeitinho que o Python faz, vou até botar isso aqui em azul, ó, no jeitinho que o Python apresenta, ele multiplica isso aqui, ó, por menos 1 e por h ao quadrado dividido por h ao quadrado. Ele faz isso aqui. Essa aqui é o... vou botar, vou escrever aqui, ó, no jeitinho que o Python gosta. Pra ficar do jeitinho que o Python gosta. Aqui você está fazendo agora para deixar do jeitinho que o Python gosta essa solução final. Para ficar do jeitinho que o Python gosta, você vai fazer essa multiplicação por menos 1. Isso daqui vai ficar o seguinte, ó. Como é que vai ficar se isso aí vira menos 1? A gente vai colocar esse sinal de menos 1. Vai ficar o seguinte, vai ficar isso aqui, ó. U é igual a... Como é que eu fiz aqui agora? Virou... Essa multiplicação de h, ela vai inverter os h, vai inverter, esse menos 1 vai inverter aqui, ó, vai inverter. O que você vai fazer? Você não vai multiplicar por menos 1, você vai meio que... Não é bem multiplicar por menos 1, né, cara? É meio que... Você vai multiplicar por menos 1 isso daqui, e aí você vai colocar um sinal de menos aqui também. E aí você vai multiplicar isso aqui também por menos 1, tá vendo? Tem multiplicação menos 1 duas vezes. Então é isso que faz virar a solução do Python, tá? Então, como multiplicou o termo que está fora do parênteses por menos 1, vira isso aqui, ó, vira menos 1 sobre 2μ del p sobre del x, e ele está multiplicando todo mundo por h ao quadrado, né? E vai virar isso aqui então, agora vira y ao quadrado, h ao quadrado dividido por h ao quadrado menos y. Opa, tem que colocar o menos ali, na verdade, tem que inverter o menos dentro dos parênteses também. Então vai virar isso aqui, ó, y h ao cubo dividido por h ao quadrado menos y ao quadrado, h ao quadrado sobre h ao quadrado. E aí ele vai fazer o seguinte, vai jogar esse h ao quadrado pro lado de lá de dentro. Assim, vai pegar esse h ao quadrado aqui, ó. Ele pega esses... Opa, caramba. Ele pega esses termos aqui, ó. Pera aí, ele vai pegar isso aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Vai pegar isso aqui, ó. E esse termo aqui, ele vai jogar pra fora. Ele vai jogar os dois pra fora. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar U é igual a menos 1 sobre 2μ del p sobre del x. Ah, esse 1 aqui não, vira h ao quadrado. H ao quadrado. O h ao quadrado tá lá fora. Isso aqui vira qual que é? O y... ele joga o y também, né? Y sobre... Vira um h ao quadrado... Deixa eu ver, jogou um h... Acho que é porque é um y ao quadrado vezes h ao quadrado, né? Tem um y... Ah, tá. Isso aqui vai virar um y sobre h, porque aqui vai um h ao quadrado para fora. Porque olha só, esse h ao quadrado vai para fora, mas aí eu vou ter vai ficar um h aqui dentro nesse azul e um h ao quadrado aqui embaixo. Aí vai cortar, vai virar um y sobre h. Menos esse h ao quadrado vai para fora, aí fica só y ao quadrado sobre h ao quadrado. Isso é do jeito que o Python gosta. O Python apresenta a solução dessa maneira aqui, ó. Essa é a solução de Poiseuille para o escoamento laminar, estacionário, blá blá blá, tudo isso aí é os campos de escoamento com velocidade de direção y, sabendo também que eu tenho o quê? Que a minha pressão também é definida por aquilo, uma pressão hidrostática mais a diferença de pressão entre dois pontos. Tem algumas coisas a mais que você pode calcular aí, por exemplo, você pode calcular qualquer vazão, se você quiser calcular a vazão de escoamento, né? Ou Q, eu não gosto de usar Q, não, porque Q confunde com calor. A vazão mássica desse escoamento, ou que seria, né, a vazão volumétrica nesse caso. Vou botar assim, a vazão mássica dividido pela massa, não vai ficar ruim. Vou usar o Q mesmo, que é a vazão volumétrica, né? Isso aqui é igual à integral do nosso campo de velocidades, né, os campos de velocidades V, VI, vezes a normal da área aqui, ó, a normal da área I, vezes dA. Por quê? Porque assim a gente está integrando o campo de velocidades. A gente está integrando esse campo de velocidades aqui ao longo dessa área pela qual ele está passando. Então é a vazão mássica, a vazão volumétrica que a gente tem. Essa vazão volumétrica, ela pode ser dada da seguinte forma, tá? A gente pode resolver ela assim, no nosso caso, ela vai ser igual à integral, esse aqui vai ser a integral ao longo da área, né? Isso aqui vai ser a nossa integral
de 0 até h da velocidade na direção x, né, que é o u, vezes dy, ou seja, integrando ao longo dessa seção que a gente está trabalhando. Aí essa integral aqui vai dar o que para a gente? Se a gente trabalhar esses termos, vai ser igual a que? É igual a integral de 0 até h disso tudo aqui. Você não tem que lembrar, né, que a gente está só fazendo integral só na parte do y, né? Tudo isso aqui vezes dy. O que vai dar isso daí? Vai dar igual que é igual a menos h ao quadrado del p sobre del x dividido por 2μ. Esses termos aí que estão representados aqui agora, eu vou colocar isso aqui que é como a gente coloca quando está ainda com a integração, né? Esses termos aqui vão dar o que? Vai dar y ao quadrado sobre 2h menos y ao cubo sobre 2h ao quadrado. A gente pega isso aqui e avalia de 0 até h, beleza? A gente avaliando isso aqui vai dar o que? Vai dar que é igual a menos h ao quadrado dividido por 2μ, 2p del p sobre del x. Isso aqui vai dar h ao quadrado sobre h. Isso aqui vai dar h, vai dar o h ao quadrado sobre h da h, esse primeiro termo, né? Esse primeiro termo aqui vai dar h. Esse segundo termo aqui também vai dar h, vai dar h ao cubo sobre h. Só que vai dar um h ao quadrado sobre h. Ah, não, isso aqui também tem que olhar, né, cara? Tá, eu joguei aqui 3, não é 3 não, pô. Esse aqui tá errado. Isso aqui eu fui na ordem da repetição. Isso aqui tem que ser virado com 3. Então isso aqui vai dar o que? Vai dar h sobre 2 menos h sobre 3. O resultado disso aqui, quando você faz essa multiplicação, vai dar o que? Vai ter que usar aqueles mínimos múltiplos comuns e tal. Isso aqui vai dar acho que 4, quer ver, vai dar, deixa eu ver, isso aqui dá esse termo, deixa eu simplificar ele aqui pra gente. Vai dar h, vai dar sobre 6, h, vai dar 6 mesmo, isso aqui vai dar 6, né, e eu vou ter, vai dar h, 3h, menos 2h, vai dar isso, né, que vai dar igual a h sobre 6, é isso mesmo. Esse termo aqui vai dar isso, ó, h sobre 6. Vai dar, na verdade, h sobre 6 mesmo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter essa solução. Deixa eu ver. A minha vazão volumétrica, perdão, ela dá igual a h, vai dar um menos h ao cubo, dividido por esse 6 eu passo aqui para o lado, vai dar 12b, vezes del p sobre del x. Essa aí é a nossa solução. Ou, se eu quiser escrever como o Panton escreve, né, vai dar o menos h ao cubo sobre 12μ, vezes a gradiente de pressão com relação ao comprimento L. Essa é a vazão que eu tenho, e essa vazão aqui é exata, tá? Para qualquer escoamento de Poiseuille tem que ser essa vazão aí mesmo, não pode ser diferente. Deixa eu ver aqui, vou puxar isso aqui só para baixo para ficar bonitinho. Por essa vazão, a gente pode também determinar também, por exemplo, velocidades médias, né? Outras coisas são determinadas por escoamento. Qual que seria a velocidade média, né? O médio que a gente teria aqui para esse escoamento seria igual à nossa vazão volumétrica, vazão volumétrica multiplicado, dividido, na verdade, por h. Por quê? Porque se eu tenho a velocidade média, aquela velocidade que eu teria se o meu perfil fosse constante, né? Então eu tenho que considerar assim, a velocidade média vezes h seria esse campo de velocidades no perfil de escoamento. Ele tem que dar também se eu multiplico essa velocidade média por h, eu teria que ter a mesma vazão volumétrica que eu tive com o meu perfil de velocidades que eu integrei. Então nesse caso aqui vai dar o que? Essa velocidade média, é só eu dividir um h ali, ó, vai dar menos h ao quadrado sobre 12μ, del p sobre del x. O que mais que eu posso avaliar aqui também? Eu posso também avaliar a velocidade máxima, né? A velocidade máxima é só falar, a velocidade máxima é igual a velocidade para y, deixa eu botar aqui, para y igual a h sobre 2. Então essa é só pegar o meu termo aqui da velocidade, ele tem que avaliar esse termo aqui, ó. Seria isso aqui, ó, para y igual a h sobre 2. Eu corto isso daqui. E aí eu fico com isso aqui, ó.
Se y for h sobre 2, só preciso trocar esses dois termos aqui de dentro. Ó. Isso aqui vira esse aqui, e esse aqui vai virar h sobre 2. E esse aqui também vira h sobre 2. Tudo aqui ao quadrado. Essa solução aí eu já vou trazer ela diretamente o que dá lá no livro ou não. Vou tentar simplificar aqui para vocês. Vai dar, que seria a minha velocidade máxima, é igual a menos h ao quadrado dividido por 2μ del p sobre del x vezes aqui h sobre 2 vai dar meio mesmo, né? Só meio. Vai dar meio. Isso daqui dá h ao quadrado sobre 4. Isso aqui dá menos h ao quadrado sobre 4, então está menos 1/4. Isso tudo aqui então dá meio menos 1/4, também é 1/4. Então essa solução aqui no final dá... acho que deveria ter alguma coisa aí, meio menos 1/4. Será que não deveria ter um sinal trocado aí não, cara? Eu acho que deveria ter trocado um sinal aí. Deixa eu ver aqui se não faltou alguma coisinha. Isso aqui dá... menos... não faltou não, pô, isso aqui tá certo. É só pensar que esse termo aqui do gradiente, eu troquei com gradiente de pressão, porque a pressão decai ao longo de x, tá certo. Então minha velocidade máxima, que eu olhei no livro do Pantone, estava diferente, é menos h ao quadrado dividido por 2μ vezes del p sobre del x multiplicado por... aqui dá menos 1/4, dá 1/4, né? Então é só trocar na verdade isso aqui por 8. Que é o meio vezes meio vezes 1/4, isso aqui dá 8. É isso aí. Por que isso aqui dá dessa forma, né? Porque o meu gradiente de pressão, né, minha pressão decai ao longo de x, então ele é negativo. Ou seja, o gradiente de pressão decaindo ao longo de x faz com que eu tenha um valor negativo para dp dx. Isso faz com que esse valor da velocidade máxima seja positivo. Uma coisa que é interessante observar é que a nossa velocidade aqui, ó, a velocidade máxima, ela é maior, né? Ela é bem maior, na verdade, porque esse termo, a única diferença que tem da velocidade máxima para a velocidade média, que é esse daqui, ó, a única diferença que tem entre esses dois é o fator, e um que está com o fator 8 no denominador e o outro está com o fator 12, ou seja, isso indica que a velocidade máxima é maior do que a velocidade média, ou seja, isso realmente é verdade, né? A gente vê que ocorre uma aceleração ali no meio do escoamento para gerar essa velocidade máxima maior do que a velocidade média. Coisas interessantes a se falar, tá? Coisas interessantes a se falar aqui sobre o escoamento. O escoamento de Poiseuille, esse perfil de velocidades que você tem aqui, ó, ele é um perfil parabólico, ele é um perfil dessa forma aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar para vocês. Tem uma reta. Deixa eu tirar isso aqui, vou botar uma linha mais fininha. Tem uma reta aqui. E ele é um perfil mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ih, pai, deu ruim aqui, eu acabei apertando 2 vezes. Vou desenhar esse trem na mão mesmo, na moral, vai dar muito trabalho. Vou desenhar no braço mesmo, que eu acho que perdi a sensibilidade aqui nessa tela nova para fazer essas linhas de spline, viu? Vou desenhar aqui dessa forma mesmo, ó. Esse aqui. Esse seria um perfil dessa forma aqui, ó. Tem a linha, né, de velocidades ali 0, teria um perfil desse jeito aqui, ó. Uou, voltando. Tá, ou seja, seria mais ou menos desse jeito aí. E aqui eu teria as minhas velocidades, tá? Velocidade... Opa! Eu teria as minhas velocidades, ó. Aqui, aqui, aqui. Esse desenho mal e porcamente apresentado indica que o meu perfil de velocidades ele é parabólico. Perfil de velocidades é
parabólico. Isso daí é uma consideração, tá, que a gente está fazendo, um resultado que a gente obtém. O perfil de velocidades ele é uma parábola. Assim, ele tem uma velocidade maior no meio, exatamente como estava representado aqui nos desenhos, né, que a gente viu aqui em cima, um perfil parabólico de velocidades, tá vendo? Igual esse daqui. Esse tipo de perfil que tem para o escoamento de Poiseuille, ele é um perfil que ele é estável, cara. Ele tem tese, ele é estável infinitamente para qualquer valor de Reynolds. Então você pergunta por que então que eu tenho um escoamento tubular, eu vejo um escoamento turbulento. É porque tem pequenas perturbações que fazem esse negócio transicionar para turbulência. Se não existisse nenhuma perturbação, você poderia rodar isso aí com qualquer número de Reynolds que você quisesse, que ele ia dar qualquer velocidade, assim, que ele iria fazer com que isso daí fosse sempre não perturbado, sempre um escoamento laminar. Tá? A gente vai ver isso quando a gente chegar na parte de escoamentos, instabilidade e transição para turbulência, a gente vai falar mais sobre isso. Coisas que o Panton traz que são legais, que eu achei muito interessante, ele fala aqui, ó, ele comenta sobre isso, tá vendo? Dependendo das perturbações externas, o valor crítico do número de Reynolds para se transicionar para turbulência pode chegar de 1000 até 8000, e já foi observado chegando até a 60.000. Experimentos em 98 foram feitos aí com uma tubulação com muito pouca perturbação, muito pouca rugosidade na parede, chegou até 60.000, e ainda era um escoamento laminar. Outras coisas são interessantes que eu gosto de falar também mais do nível de histórico da coisa, tá? Esse escoamento, por vezes, não é chamado de escoamento de Poiseuille, e eu acho até correto que ele seja chamado pelo nome exato dele, que é o escoamento de Hagen-Poiseuille, que é o escoamento que foi feito independentemente, foi resolvido pelo Hagen, que era um engenheiro alemão, e pelo Poiseuille, que era um físico francês. Eles resolveram isso independentemente na época, um resolveu num ano, o outro resolveu no ano seguinte, se não me engano, tá aí, ó, 1839 e 1840, e os dois formularam essa solução do escoamento de Hagen-Poiseuille. Mas acabou ficando conhecido só como escoamento de Poiseuille, ou escoamentos de Poiseuille, são escoamentos de tubos. Eles fizeram a solução pela primeira vez para um tubo circular, que é um outro jeito também de você achar, só muda o sistema de coordenadas, você acha uma solução muito parecida também, calcula as coisas todas, são muito parecidas, tá? E eles fizeram para esse tubo circular, foi como foi feito o escoamento pela primeira vez, esses escoamentos de Poiseuille ou de Hagen-Poiseuille. Tem uma questão interessante, cara, que é o porquê que o Poiseuille estava estudando isso. Ele queria estudar sobre escoamentos, ele queria aprender mais sobre o escoamento de sangue humano, que é exatamente o escoamento de Poiseuille. O escoamento que ocorre nas nossas veias é o escoamento de Poiseuille que está ocorrendo toda hora, é o escoamento dentro de tubulações. Só que tem variação de área, tem outras coisas acontecendo também, mas o escoamento de Poiseuille, tranquilinho aí, beleza? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira aula aí de uma solução de equação exata, de equação de Navier-Stokes. Espero que tenha ficado legal, que vocês tenham curtido aí. Ficou um pouco longo o vídeo, mas eu fui explicando tudo passo a passo também para vocês verem como era feito, beleza? Um abraço, até mais.